quais os portais, os canais, as OTAs que a gente chama, né, as Online Travel Agents, que você considera que sejam mais interessantes para o administrador estar? Hoje a gente tem uma infinidade, a gente pode ser até um pouco às vezes esquecer de falar de algum outro, né? Mas é bacana a gente falar dos principais e aí a gente vai se complementando, a gente vai parando e batendo essa bola aí nesse assunto. Geralmente, né, os anfitriões, né, as pessoas que gerenciam meios de hospedagem, né, muitos flats, muitos apartamentos, eles não precisam ter uma distribuição assim tão farta. Porque eu penso assim, né? Vou explicar o porquê desse conceito. Porque eu acho que quanto mais você pulveriza, você perde força dos canais. Então eu acho que você tem que centrar, exatamente como você falou, direcionar esforços, canalizar-se naqueles canais que mais trazem resultados. E aí eu poderia elencar vários deles aqui para você. A gente poderia estar falando sobre o Airbnb, o próprio, que é o principal dos anfitriões, o Booking, que é o que traz muito medo para os anfitriões, né? Principalmente por um tipo específico de anfitrião que eu costumo dividi-los em três, que a gente depois pode falar sobre isso. O Booking, o Airbnb, o próprio VRBO, né? Que é do Grupo Expedia, que está aí, e a própria Expedia, que é o hotels.com. Eu julgo esses sites são os sites que mais têm tráfego, né? São os sites que mais têm demanda. E, obviamente, existe aquele também, o HomeAway, né? Existe o Alugue Temporada, que também são sites também bastante conhecidos, né? Nesse cenário aí dos anfitriões. Maravilha. Eu gosto de complementar também com os nacionais, né, que parecidos aí com o VRBO, hoje a gente tem o Casa Temporada, Casa Férias, o Temporada Livre, são portais também, hoje nacionais, em busca também desse lugar ao sol, que a gente sempre fala que tem lugar ao sol para Para todos, todo mas mundo. como você mencionou realmente, Booking, Airbnb, o VRBO, o Expedia, são os canais mundiais, né, com tráfego, o próprio Flipkey da TripAdvisor também, que é um canal que às vezes também é pouco falado, mas também tem essa demanda, enfim, e são canais que realmente a gente precisa avaliar. É aquilo que você falou, concentrar os esforços. Se eu consigo ter uma demanda, já encher meu calendário na Booking, maravilha. Se eu consigo no Airbnb, maravilha. Se eu preciso conjugar Airbnb, Booking, VRBO para ter essa máxima aí, esse quase 100% de taxa de ocupação, é isso que você vai fazer. E nada, a gente sempre fala que o mercado de aluguel de temporada, os calendários, enfim, é muito tentativa, é ajuste, né? Erro e acerto, teste Sim. AB, isso o tempo todo. E é importante o anfitrião ficar calmo, não ficar tão ansioso, porque isso é comum para todos os administradores. Eles só chegaram, os administradores de sucesso, as empresas, os anfitriões, os proprietários que têm uma demanda, o calendário cheio, né, que é o que a gente fala, que é uma métrica de sucesso, eles erraram e acertaram muito no decorrer desse tempo. E é justamente isso que a gente vem aqui para falar toda vez. Vamos puxar uma sardinha, como você veio da Booking, fala um pouquinho da Booking. A Booking vale a pena para o aluguel de temporada? É fundamental? Por que os administradores têm esse medo da Booking? Como é que você vê esse cenário sobre Booking? Fala um pouquinho para gente. Vou complementar exatamente o que eu falei um pouquinho antes. Eu enxergo que existem três tipos de anfitriões. Existe aquele anfitrião que ele aluga simplesmente em datas específicas. Eu vou alugar minha casa no Réveillon porque eu vou conseguir faturar 10, 15, 20 mil. Só no Réveillon. Eu vou alugar no Natal, eu vou alugar nas férias de julho. Esse é um anfitrião que é aquele de vez em quando. Existe aquele anfitrião que é aquele anfitrião que ele usa o meio de hospedagem dele e ele tapa os buracos, né? Então ele aluga uma vez por mês, duas vezes por mês. E existe aquele anfitrião que é um anfitrião profissional, que é aquele cara que vai lá exatamente para ganhar dinheiro, que é aquele cara que aluga constantemente. E tem um ditado, né? Um ditado que eu escutei já falar, que é o seguinte: gaiola bonita não dá de comer a passarinho, né? Que muitas vezes o cara faz um apartamento, o apartamento do cara, o cara projeta como se ele fosse morar. E isso aumenta uma sensação de apego pelo apartamento muito grande, que dificulta um pouco, às vezes, dele alugar. Porque ele tem tanto apego pelo aquele apartamento, porque ele botou uns móveis planejados, uma televisão de 4K, um sofá do mais caro que tinha de uma loja de marca, né, em São Paulo, em qualquer outro lugar, e ele fica, às vezes, com ressentimento de alugar aquilo. Então, como você falou, né, existe esse lado do anfitrião que ele pode explorar muito bem, e a Booking é uma ferramenta que tem um alto poder de tráfego. Se você não sabe o que é tráfego, tráfego nada mais é do que você fazer as pessoas passarem pelo seu território.
E aí eu queria levantar uma dica, né, rápida que muitos anfitriões não fazem. Qual que é? Preste atenção, eu sou um entusiasta que eu defendo que você deve utilizar o potencial, né, do efeito vitrine das grandes plataformas e se preparar para receber as reservas diretas. Por quê? À medida que você se destaca nas grandes plataformas, à medida que você sobe no ranqueamento, as suas reservas diretas aumentam em até 40%. E aí você, como anfitrião, você vai lá e coloca seu apartamento. Belíssimo apartamento, não sei aonde. É lindíssimo apartamento com Wi-Fi, não sei aonde. Beleza, tá tudo bem. Mas o que que isso vai impactar para você? Como que essa pessoa vai te encontrar depois nos teus canais diretos? Por quê? Porque tem muita gente que entra no Airbnb, tem muita gente que entra na Booking simplesmente a título de pesquisa. E aí ele vai lá, vão ter pessoas que vão converter pela Booking, vão ter pessoas que vão converter pela Airbnb, mas vão ter pessoas que vão pegar teu nome e vão jogar no Google. Aí vai aparecer o Google Meu Negócio, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, vai aparecer o teu Instagram, vai aparecer o teu site. Mas só isso só vai aparecer se você colocar a sua marca antes do seu anúncio. Então, por exemplo, meu sobrenome é Lagrec, então vou botar Lagrecas Apartamentos. Então, todas as vezes que as pessoas entrarem no Airbnb, entrarem na Booking, elas vão ver que aquele apartamento é do Lagreca. Esse é o primeiro ponto. Em relação à Booking, ela tem um grande diferencial para o Airbnb. Por quê? Além dela ter um tráfego bom, um tráfego maior, né, em termos de procura, ela tem um tráfego muito maior. Isso aí são pesquisas pelo Google, isso aí não são coisas que eu falo, são números do Google. Hoje, desculpa até te interromper, mas hoje, se eu não me engano, o Booking é um dos maiores anunciantes, né, do Google, né? Ele era responsável por 8% do faturamento do Google, o grupo Priceline. Não é só a Booking, é o grupo Priceline, que envolve a Agoda, né, que é o meta-buscador asiático, que envolve a Booking, o Kayak também, que é o concorrente do TripAdvisor, que é o concorrente do Trivago. Então, a Booking, ela investe massivamente em tráfego. Aí o que acontece? O anfitrião ele fica com medo exatamente por esse apego do imóvel, porque na Booking as reservas acontecem de forma automática. Não existe aquele bate-bola para você, vou aprovar, eu não vou aprovar, vale a pena, não vale a pena. Por quê? Porque o sistema é diferente. Então, quando você prepara um imóvel para ganhar dinheiro, a Booking é uma excelente ferramenta. Quando você prepara o imóvel com apego, com aquele carinho, com aqueles móveis planejados, com aquele quadro que você herdou, com aquele tapete. E até justamente para ter a troca, né, com o hóspede, né? Muitos anfitriões que a gente conhece, eles usam, desculpa ter te interrompido, mas o pessoal eles usam o Airbnb como uma troca para conhecer pessoas, para trocar experiências. E é justamente nesse contexto que você está falando, né? A Booking, se você preparou um imóvel para ganhar dinheiro, a Booking te dá muito mais ferramentas do que o Airbnb. Ele deixa você pagar mais para aparecer mais, você vai falar disso depois, eu acredito. Mas enfim, tem muito tipo de promoções diversificadas que se você quer ganhar dinheiro, não está preocupado devidamente, lógico, com as devidas precauções, seguros e afins, mas de entrar reserva, entrar hóspede, a Booking é fora de série, e é o que a gente sempre fala aqui também. Temos de a plataforma ser muito completa de números. Por quê? Porque para você vender bem, você tem que saber ler os números. Você tem que saber ler como é que estão suas vendas presentes, como é que estão suas vendas semana a semana, como é que está o seu banco de reservas para o futuro para te gerar previsibilidade e te deixar menos ansioso. Você tem que saber quando que é a janela de compra, o que é a janela de compra, quantos dias de antecedência o hóspede está comprando antes de chegar. E a Booking tem todas essas informações muito fáceis para você. O grande problema é que as pessoas ficam com medo das reservas serem automáticas. E aí isso é algo que eu estou tentando meio que desmistificar. Por isso que eu separei em 3 tipos de anfitriões, entendeu? E aí você vê qual que você se encaixa. Porque se você é um cara que está ali para gerir meios de hospedagem, você tem 3, 4, você está fazendo gestão 10, 15 apartamentos, você tem que ir com tudo. Você tem que exatamente jogar no máximo que você pode. Então, de todos que você listou aí, cara, tá bom. Não precisa você distribuir para 150 canais. E, cara, eu não vejo isso, entendeu? Como, tipo assim, eu acho que 10 canais tá bom. 10 canais tá bom. A gente listou 10 aqui, eu acho que são fundamentais, principalmente você que é um anfitrião, que tem 10 apartamentos, você consegue preencher eles facilmente. Até porque, lembre-se, quanto melhor sua performance dentro dessas plataformas, as suas reservas diretas vão aumentar. Que aí é quando a gente vai conversar desse preparo ao entorno, dessa metodologia que eu criei e eu compartilho diariamente nessas lives. Não, maravilha. Então vamos só recapitular. Quais são os 3 perfis que você acredita que são os perfis dos administradores? Existe o perfil do anfitrião esporádico, que ele só aluga nas datas principais.
Só Réveillon, 2 datas por ano, que traz muito dinheiro. Então é Réveillon, Réveillon, Carnaval, é é. Carnaval, o Natal julho, Luz as em férias de julho, Gramado. o Natal Luz. São datas muito pontuais. Tem aquele anfitrião que ele usa o imóvel, mas ele aluga para enxugar custo, para pagar uma parcela, para ajudar na despesa do condomínio, né, se o apartamento estiver quitado. Ele ajuda, tipo assim, ele usa o apartamento para benefício próprio, para que o apartamento saia no custo zero para ele. E aí ele aluga exatamente para pagar as despesas e está tranquilo. E tem aquele anfitrião que é aquele anfitrião profissional, que é o nível hard, que é aquele cara que exatamente joga o jogo mesmo dos hoteleiros. Porque tem anfitrião hoje, quando o cara é focado, o cara ganha muito mais dinheiro do que pousada. Ganha muito mais. Eu sei que Com ganha. certeza. Porque o cara que é anfitrião, ele tem uma grande facilidade em relação à pousada. Por quê? Porque o anfitrião ele tem uma estrutura menor. Né? Ele não tem todo aquele serviço que um hotel tem, daquela manutenção, porque a manutenção geralmente é dada pelo condomínio. Ele não tem esse problema. Então, ele com 10 apartamentos, ele consegue personalizar a estadia do cara de forma diferente. A forma que ele consegue fazer o cara entrar no apartamento e nem pisar no chão. Ele consegue proporcionar uma experiência para o cara, né? Porque experiência, as pessoas falam e fica isso muito abstrato na cabeça das pessoas. Experiência nada mais é do que você pensar como que você quer que o seu hóspede se sinta. É simples assim. Como é que eu quero que ele se sinta quando ele entrar no meu imóvel? Eu quero que ele flutue. Eu quero que ele nem pise no chão, de tão bom que vai ser que ele vai ficar encantado. E é fácil você fazer isso. Uma decoração muito boa, uma manutenção em dia, eletrodomésticos novos, estando limpinho. É fácil, cara. Mas já com uma pousada é mais complicado, porque o cara tem que dar manutenção na área de lazer, tem 7, 8 funcionários para dar conta, né? Tem toda aquela estrutura de restaurante, café da manhã, que o anfitrião não tem. Então o cara às vezes tem a ferramenta na mão, é só o cara ganhar conhecimento e executar. Porque uma boa ideia e conhecimento demais é obesidade mental, né? Tem que ter o quê? Execução. Execução. Maravilha, maravilha, não, é isso mesmo. Eu gosto que o Felipe ele fala de uma forma muito animada, com muita força de vontade, né? Com muita. É muita energia. E olha que eu acabei de meditar. Eu falei pra você que eu acabei de meditar, não foi? Eu disse, meu irmão, eu preciso dar uma baixada. Preciso dar uma baixada. Energia dessa turma do Nordeste, que é a turma potente, a mão de obra massa aí do Brasil, que é muito importante. Acho fundamental o sotaque, essa galera Nordeste, um dos principais ativos aqui da Stays e de clientes e de área de trabalho, enfim, né? É muito bacana ver essa energia que o Felipe traz para o anfitrião, para o dono de imóvel. Isso é muito bacana. Quer trazer mais algum ponto? Antes disso, pessoal, mandem suas perguntas. Aqui tem um balãozinho com a interrogação no meio. Caso alguma coisa que a gente falou aqui você ficou ainda dúvida para vocês, mandem a pergunta e a gente vai responder vocês aí durante a live. Pessoal, vocês estão gostando dessa live? Se essa live for relevante para você, informação boa não pode ser guardada. Desce o dedinho aqui nesse avião aqui, ó. Desce esse dedinho aqui. Seleciona 3 amigos teu que é anfitrião que está precisando assistir essa live. Desce esse dedinho aqui, ó. Clica aqui e compartilha com outras pessoas, porque informação boa não pode ser guardada. Não tem que pode, ser, justamente. aberto É isso aí. mundo. Quanto mais informação, melhor para todo mundo, né? Essa que é a grande vantagem. Quer trazer mais algum ponto, Felipe, desse assunto para a gente passar para um próximo tópico ou tá tranquilo? Agora que a gente tem assunto demais. Tem assunto demais. Você deixa eu falar 2 horas, meu amigo. Você me dá essa deixa, eu sei. Eu vou falar 2 horas aqui. Não, eu sei, tá tranquilo. Antes da gente falar em site próprio, que é um grande ponto, eu queria que você desse um overview dos seus 9 pilares. Eu acho que assim, lógico que a gente não vai conseguir entrar um a um, desculpa se eu estou pulando aí alguma ordem, mas eu acho que é de suma importância, isso é um tema muito mais, é bem relevante, esses 9 pilares, para a gente deixar isso aí, para deixar essa curiosidade aí para os nossos anfitriões, para a nossa audiência, e fala um pouquinho dos 9 pilares que você sempre comunica aí nos seus canais. Carioca, não. A minha mãe é carioca. Eu sou metade carioca e metade pernambucano, mas eu nasci em Recife, sempre morei em Recife. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, mas minha mãe é carioca, minha família parte de mãe é carioca. O que acontece, cara? O que acontece? Vamos lá. Como falo para vocês, a minha metodologia, ela consiste em potencializar e preparar-se para o efeito vitrine. Por quê? Você só tem 2 formas de direcionar tráfego para o seu site. Ou você vai pagar anúncio, ou você vai pegar o vitrine, né, o efeito carona nas grandes plataformas. Na situação financeira que a gente está hoje, poucas pessoas têm dinheiro para investir. Então, eu preciso utilizar a forma mais estratégica. Na minha visão, a forma mais estratégica é essa, é trabalhar os 9 pilares. E aí, preste atenção.
O modelo de negócio dessas grandes plataformas é o quê? É baseado no modelo ganha-ganha. Quanto mais eu te vendo, mais eu ganho. Então, quanto mais eu converto, mais eu subo no ranking. Então, quanto mais eu subo no ranking, mais eu ganho destaque, mais eu ganho visibilidade, mais aquilo transborda para os meus canais diretos. Beleza? Esse é o ponto-chave. E aí, dentro disso, eu compartilho exatamente sobre os 9 pontos que são fundamentais para você converter em qualquer marketplace. Né? Marketplace são os portais de reservas. Booking, Decolar, Expedia, é essa forma geral. Então, o primeiro ponto que você tem que dar muita atenção é o primeiro ponto de contato que você tem com o seu hóspede, que é fotografia. É através das fotografias... Pega a caneta e anota, galera. Anota. Boa, boa. Até falei isso, que eu já comentei tanto na live hoje. Papel e caneta na mão, porque live do Bagreca não é live abobrinha, não é live groselha. É live que no final, se você não aplicar, você tá comendo mosca. Tá comendo mosca. Isso aí, não é live Nutella não, como a gente fala aqui no Rio. Não é live Nutella não, é live raiz. É live raiz, é pancada, tijolada o tempo todo. Então, o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que a gente precisa dar atenção a isso é em relação às fotografias. Olha aqui, ó, o Samuel da Carpetinha Homes. Valeu, Samuel. Obrigado. Bia Roxo, nosso cliente também, legal. Márcio também, Márcio da Jumping Bed. O que aí acontece? O primeiro ponto de contato que você tem com o seu hóspede é através das fotografias. São nas fotografias que você tem que causar um impacto nele. Porque o hóspede ele passa, em média, 15 segundos analisando um meio de hospedagem. Então você tem 15 segundos para convencer o cara que você é a melhor opção diante de 200, 300, 400 meios de hospedagem que tem na sua cidade. Então, fotografias precisam ter amplitude, tem que ter uma boa iluminação, tem que explorar os seus pontos fortes. Ou seja, as minhas primeiras fotos tem que ser a minha sequência matadora, aquilo que vai testemunhar, advogar a meu favor. Então, cara, se eu tiver uma piscina legal na minha casa temporada, ela tem que aparecer logo na cara, logo de cima aqui, assim. Se o meu melhor ambiente é a minha sala, que tem uma TV legal, que tem um ambiente legal para fazer festa, ela tem que aparecer. Então, as suas 12 primeiras fotos é o que você tem de melhor. O próximo ponto é em relação a conteúdo. Por quê? Preste atenção que 30% das intenções de reservas que acontecem nas grandes plataformas, elas vêm através de filtros. Então o cara vai entrar lá e vai colocar, eu quero um apartamento, eu quero uma casa de temporada, eu quero que tenha piscina, eu quero que tenha ar-condicionado, que seja pet friendly. Beleza, se você tiver com conteúdo mal preenchido, você está fora das pesquisas. E lembre-se, você aparecer nas pesquisas é como se fosse um artilheiro de um time de futebol. Quanto mais ele chuta no gol, maiores são as chances da bola entrar. Então, quanto mais eu apareço nas minhas pesquisas, maiores são as chances que eu tenho de converter. Outro ponto muito importante é em relação à parte de avaliação. Putz, avaliação nada mais é do que o gatilho mental da prova social. São outras pessoas vendendo o teu meio de hospedagem. Então, você tem que dar atenção e você precisa responder todas as avaliações. Por quê? Porque as avaliações estão ali exatamente para testemunhar de que tiveram uma boa experiência. Aí preste atenção nesse dado. 80% das avaliações negativas tendem a ser reconsideradas se você der uma boa resposta. Agora lembre-se, a resposta, você não tem que dar a resposta para quem avaliou. Você tem que dar a resposta para quem vai ler. Você não tem que estar fazendo réplica de avaliação. O cara desceu além, você falou mal de você, você responde de forma positiva, pensando naquela outra pessoa que vai ler. Essa que é a grande sacada. Então, avaliações é você não levar para o lado pessoal, é você entender que aquilo é uma consultoria gratuita, que você tem a oportunidade de melhorar, porque eu sou da filosofia do seguinte, Davi, nessa vida a gente nunca perde. A gente aprende ou a gente ganha. Então, aí você só perde se você quiser. Respira. Bebe uma água antes de a gente passar ao próximo ponto para recapitular para a galera. 9 pilares: foto, conteúdo, avaliações. Vamos para o quarto. Quarto pilar é políticas. Lembra, quanto mais você se fecha, mais você afasta o hóspede. Ou seja, quanto mais você colocar pré-pagamento, quanto mais você tiver poucas opções de forma de pagamento, quanto mais você tiver um cancelamento gratuito longo, né? Então, só pode cancelar 30 dias antes, só pode cancelar com 60 dias antes, fez a reserva pré-pagamento, recancelou, não devolvo. Tudo isso são formas de você criar o quê? Barreiras para o hóspede. Agora, claro, existem propriedades e propriedades. Por exemplo, putz, eu tenho uma propriedade muito boa, com a vista incrível, é coisa de cinema, pô, aí é um outro tipo de propriedade. Mas eu estou falando aqui para a maioria.
Né? Eu não tô falando para aquele cara que tem um tipo de propriedade peculiar, que tem uma piscina na varanda olhando para beira-mar. Não é esse cara que eu tô falando. Porque a maioria não tem esse tipo de meio de hospedagem. Geralmente é um flat, é um apartamento, é uma casa temporada normal, de pessoas de meros mortais como nós. Então é importante você entender esse conceito. Quanto mais você se sente seguro, mais você afasta o hóspede. E para isso, você pode trabalhar uma pré-autorização, para você poder se libertar, mas ao mesmo tempo você não perder a garantia. Então, quando você receber os dados do cartão de crédito, você valida para ver se os dados do cartão de crédito são válidos e se ele tem saldo para pagar a multa. Então, você anotou aquele dado, então se o cara cancelar, o cara não comparecer, eu vou lá e cobro a minha multa. Tá de boa, entende? Próximo passo, em relação à disponibilidade. Você tem que entender o seguinte, se você não tem produto na prateleira para vender, não faz sentido a plataforma te mostrar. Então, putz, tem gente que coloca a disponibilidade de 12 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Cara, não pode. Você tem que colocar a disponibilidade sempre um ano para frente. Sempre um ano para frente. E aí é que tem uma grande diferença que eu gosto de ressaltar em relação ao anfitrião e o dono de pousada. Por quê? Porque o anfitrião, ele não pode colocar o preço dele lá para frente muito baixo, porque ele pode vender as melhores datas, né? E onde ele tem pouca opção, ele vai queimar preço e vai terminar pegando diárias muito baixas. Diferente do dono de pousada, né? Ou do hotel pequeno. Por quê? Porque ele precisa colocar um preço mais baixo para o futuro para ganhar previsibilidade. O anfitrião, ao contrário, ele pode colocar o preço maior lá para frente e vai baixando o preço à medida que fosse chegando a data do check-in. Por que o hotel não pode fazer isso? Porque se ele fizer isso, ele vai gerar uma chuva de cancelamento. Porque ele vai ter vendido um preço muito alto e aí quando ele vier baixando, quem comprou caro vai cancelar. Então o cara vai enxugar gelo. Então essa é uma grande diferença em relação à previsibilidade entre o anfitrião e o gestor, né, de pousada ou de um pequeno hotel. O próximo ponto, em relação à precificação. É muito importante que você saiba quanto custa o seu apartamento fechado. Quanto custa o seu quarto vazio. Porque ele é o ponto de partida para você precificar. E por incrível que pareça, o que faz muito dos meios de hospedagem parar de vender, né, deixar de vender, é exatamente uma precificação errada. Porque existe um viés, né, do efeito dotação, que é um livro que eu compartilhei na live terça-feira, chama-se A Arte de Pensar Claramente. E o efeito dotação, ele parte do seguinte princípio, de que tudo que é nosso é mais caro. Tudo que é meu é mais caro. Então você para pensar. Você está sem um apartamento. Se aquele apartamento não fosse seu, se fosse hospedado no apartamento em outra cidade similar ao seu, você pagaria a diária que você cobra hoje? Você vai dizer, putz, né? Não sei. Talvez não, né? Talvez não é porque é meu, porque a gente sempre tende a valorizar tudo que é nosso. Né? Então, assim, geralmente a gente vai vender uma coisa, vende caro, mas se fosse para a gente comprar, a gente não queria pagar o preço que a gente tem interesse em vender. Tem que se ligar nisso. O próximo ponto, em relação, depois da disponibilidade, precificação, em relação à visibilidade. Na parte de visibilidade, é muito importante que você saiba que existem alguns artifícios, posso falar mais da plataforma da Booking, para você ficar nas primeiras posições. Então, existe o programa preferencial, existe o programa Gênios, então você precisa estar cada vez mais próximo das primeiras páginas, porque aquilo vai te trazer mais visibilidade. Por quê? Se você faz uma pesquisa no Google, quantas pessoas vão na terceira, quarta, quinta página? Quase ninguém. Então, quanto mais próximo eu tiver aqui, melhor. Próximo ponto, distribuição. Eu preciso distribuir no máximo de plataformas possíveis. Por quê? Porque eu distribuindo no máximo de plataformas possíveis, eu vou conseguir elevar minha visibilidade em outros canais. O que vai acontecer, transbordar, foi exatamente o que a gente conversou no começo. E, por fim, é a diversificação tarifária. No final, agora eu faço uma recapitulação de tudo, tá? É a diversificação tarifária. Um único quarto, ele pode ter 14 tipos de tarifas simultaneamente. E quem vai escolher o melhor preço? Isso você está falando na Booking. Eu acredito que no Airbnb, não sei se dá para botar as 14, mas eu acredito que dá para botar mais algumas tarifas simultâneas. Não sei. Sim. Mas aí... por isso que eu estou frisando bem. Na Booking, sim. No Airbnb, se eu não me engano, não são tantas linhas tarifárias. São 14 tipos de tarifa. E quem vai escolher o melhor preço não sou eu. Eu boto a carta na mesa. É que nem um restaurante. Eu entro no restaurante, eu abri o cardápio, eu posso comer carne, eu posso comer peixe, eu posso comer frango, eu posso comer frutos do mar. Então quem vai escolher o preço não sou eu. Quem escolhe o preço é ele. Então que tipos de tarifas são essas? Eu posso rapidamente falar aqui. Tarifa padrão, tarifa sem café, tarifa de última hora, tarifa de longas estadias, tarifa de compra antecipada, tarifa de celular, tarifa de hóspede fidelizado,
tarifa secreta só para quem é assinante, né? Tarifa para hóspede fidelizado, né? Falei. Tarifa corujão, que só entra na madrugada, né? Principalmente em pousadas que trabalham com agências, com operadoras, que os caras ficam em cima do preço. A agência fecha às 10 da noite, o cara joga o preço de 11 horas da noite até 6 horas da manhã, diferente, para a galera não ficar enchendo o saco. Então, existem vários tipos de tarifas que você pode trabalhar. Aquele tipo de tarifa, compra X, ganhe Y, tem várias. Você pode botar isso 14 simultâneos. Você precisa utilizar todas. Mas, em resumo, esses são os 9 pontos. Fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. São 9 pontos que eu ensino na metodologia que faz você bombar, digamos assim, né? Decolar, vender mais em qualquer plataforma de vendas online. Basta você só saber qual botão apertar. Eu não ensino o botão, eu ensino a parte estratégica. Isso aí, maravilha. Até eu anotei aqui, você estava falando, eu estava anotando várias dicas, porque tudo isso a gente passa também. É bacana a gente falar também, Felipe, a gente tem um material bem bacana no nosso blog de 40 dicas de marketing para aluguel de temporada. É um e-book que é bem legal e a gente vai falar disso agora, que seria o próximo ponto, que além de você ter todas essas coisas de canais, você tem que ser o seu próprio canal. E aí a gente entra na questão de site. O que você acha, o que você acredita, se investir num site próprio vale a pena, se tem algum determinado tamanho, se é para todo mundo, enfim, fala um pouquinho disso, dessa prática. Olha, foi o que eu falei no começo. Você, para ter um site, você tem que ter uma marca. Né? Você, para ter um site, tem que ter uma marca, porque como que as pessoas vão te encontrar? Né? Então, aquilo que eu falei, você coloca belíssimo apartamento, lindíssima casa, excelente localização. Cara, beleza, pode colocar, mas primeiro coloca a tua marca antes, coloca o teu nome antes, para as pessoas te encontrarem. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que se você tem um site, ele precisa gerar tráfego para as pessoas passarem. É mais ou menos como se você tivesse uma loja no shopping, num corredor que poucas pessoas passam. Geralmente, esse tipo de loja ela tem um aluguel muito mais barato do que as lojas que estão nos corredores principais, onde tem mais fluxo de pessoas. Então, você tem um site bonito, você vai precisar fazer as pessoas direcionarem para dentro do seu site. E aí, como eu falei, teriam duas opções. É você trabalhar a parte de anúncio pago ou você aproveitar as grandes plataformas. E site, obviamente, que vale a pena. Por quê? Porque se você não tem um site, todas as suas reservas vão ser comissionadas. Né? Não que você não possa sobreviver em reservas comissionadas. Pode sobreviver. Só que você vai saber que a sua margem vai cair. Você não vai ter aquela gordurinha extra para fazer uma reforma, uma gordurinha extra para talvez juntar e comprar um novo imóvel para ter mais 2, mais 3, mais 4. Então, site próprio, ele sempre é importante. Sempre é. Você tem que ter uma presença digital. Porque amanhã ou depois a plataforma diz que você fez alguma coisa errada e corta você a plataforma. E aí, como é que você fica? Você vai ficar sem território. Né? Então, ter umas redes sociais bem trabalhadas, ter um site bem trabalhado, um Google Meu Negócio também é muito importante. Né? Eu acho que é a conexão de 6 pontos. É você trabalhar bem os portais, é você trabalhar bem as redes sociais, é você trabalhar bem o seu site, é você trabalhar bem o WhatsApp, é você trabalhar muito bem o e-mail marketing e você trabalhar muito bem o Google Meu Negócio. Tudo isso é gratuito. Você não paga para trabalhar com nenhum desses. Né? Então, é só você querer executar. Maravilha, não, muito bom, isso mesmo. Vamos recapitular, porque aí a gente vai entrar no nosso último e próximo tópico, né? Falar as melhores formas, alternativas, baixo custo ou praticamente zero custo para divulgar o meu canal de hospedagem, para divulgar a minha hospedagem, divulgar a minha propriedade, né? Vamos recapitular esses 6, falar um pouquinho mais lento, porque são pontos importantes que muita gente ainda não usa e que a gente aqui também na Stays, para os nossos clientes, fala o tempo todo. Não adianta ter o seu site só, se você não trabalhar esses outros pontos, trabalhar um Google Meu Negócio, trabalhar uma rede social bem trabalhada, que o cliente não vai cair de paraquedas no seu site. A Bia está falando aqui, uso muito meu site próprio. É justamente isso, tem que usar ao seu favor. Você tem uma plataforma, você tem uma marca, usa ao seu favor. E esses 6 pontos de divulgação aí que o Felipe mencionou, que a gente vai falar um pouquinho mais, são formas gratuitas. Você só vai gastar o tempo, você não vai investir nenhum centavo para poder fazer isso. Vamos falar de novo, Felipe, para o pessoal frisar bem.
Beleza, o primeiro ponto foi as plataformas que a gente já falou, os 9 pilares, que é onde eu compartilho a metodologia da hospedagem lucrativa. E só fazendo um mexão aqui rapidamente, tá? Entre os dias 2 a 9 de agosto, eu vou estar apresentando a jornada da hospedagem lucrativa. Vai ser somente um evento onde eu vou compartilhar toda essa metodologia mais a fundo, através de slides dentro do próprio YouTube, e você vai ter a chance de entender cada vez mais tudo que eu estou falando aqui, porque muitas vezes tem pessoas que são mais visuais. Então, gratuitamente, você pode correr lá na minha bio, se inscrever, e entre os dias 2 ao dia 9 eu irei apresentar isso, que você tem a chance de trabalhar esses pontos e triplicar as suas reservas no período de 7 semanas, sem você... Fica tranquilo que até no final da live a gente tem o tempo do jabá. A gente ainda tem mais uma promoçãozinha também para falar para os mentorandos do Felipe, para os nossos seguidores aqui da Stays, para a nossa audiência. A gente ainda fala um pouquinho mais disso no final. Mas vamos lá, Felipe, falar dos 6 pontos. Além dos 9 pilares, tem mais esses 6 pontos. A plataforma trabalhar as redes sociais, que é muito importante que você trabalhe as suas redes sociais da seguinte forma. Pense o seguinte, o maior ativo que nós seres humanos temos é tempo. E o maior ativo da internet é exatamente a atenção. Né? Então, eu até recomendei um livro hoje, que ele estava até aqui, ó, só para você ver aqui, para compartilhar com a audiência. Esse livro aqui é muito legal, tá? Esse livro aqui é muito legal. Atenção, é de Samuel Pereira. Ele tem um Instagram chamado Segredos da Audiência. Tá? Legal. É muito legal esse livro dele aqui. Então, muito importante que você gere essa atenção das pessoas. E aí, quando você tem seu Instagram, você não pode simplesmente cumprir tabela. Primeiro ponto para você ter um Instagram bom é você pensar, cara, eu preciso ter uma linha editorial. Eu preciso saber o que é que eu vou postar. Então, o que é que você pode postar nas suas redes sociais? Eu compartilhei isso ontem e aí rapidamente eu posso dizer aqui para vocês. O primeiro ponto de uma linha editorial é você falar sobre o seu destino. Por quê? Porque as pessoas entram na internet por 3 motivos. Para se conectar com as pessoas, para se entreterem ou para ganhar informação. Você tem a missão de entreter e de dar informação. Então, o primeiro ponto da sua linha editorial é você falar sobre o destino. O segundo ponto para você falar da sua linha editorial é da parte de hospitalidade. É você falar exatamente sobre o seu meio de hospedagem. E o terceiro ponto é a parte pessoal. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas não se conectam com marcas, pessoas se conectam com rostos. Então, esses 3 pontos, destino, hospedagem e pessoal, são fundamentais para uma linha editorial. E aí você produzir conteúdos que engajam. Então, putz, eu tenho um Instagram e ele não funciona, eu tenho um Facebook e ele não funciona. Claro, porque você não posta coisas que engajam. E aí eu queria trazer um exemplo. Por exemplo, você deve conhecer a Barbearia Corleone em São Paulo, que é do Bruno Van Enck. É um cara bem conhecido. E aí, as pessoas perguntaram assim, se você tivesse uma barbearia, que tipo de conteúdo você produziria? Você ia postar o quê? Barba? Corte de cabelo? Homem não vai seguir isso. Se você quiser ter um Instagram que realmente tem audiência, que as pessoas engajam com a barbearia, é você começar a postar o quê? O que é que o homem gosta? Não vou falar por mim, mas o que é que o homem gosta? Carro, gosta de moto, gosta de cerveja artesanal, gosta de viagem, gosta de tatuagem. É isso que engaja com o homem. Então, você tem um Instagram, você não necessariamente precisa estar produzindo conteúdo sobre você. Você vai produzir conteúdo sobre os melhores restaurantes da tua cidade, as melhores trilhas, as melhores praias. Aí depois você fala sobre você, depois você fala por que você começou a ser anfitrião, quais os cuidados que você toma, filma bastidores. Então, tudo isso gera um engajamento das redes sociais. Eu vou até dar um exemplo aqui de um cliente nosso, o Márcio, que está aí na live da Jumping Bed. O material dele que mais engajou foi os 10 melhores bares do Rio de Janeiro. Os melhores bares do Rio de Janeiro. E através desse material ele vai lá e engaja para as hospedagens dele. E é isso que o Felipe está falando. Um blog, uma rede social faz toda a diferença. Você oferece conteúdo para o seu cliente. Você não só se divulga, minha casa é linda, minha casa é linda. Ou então que ele deu o exemplo da barbearia, minha barbearia é melhor, você fica com a barba perfeita. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer saber uma cerveja bacana, quer saber um carro bacana que lançou. A gente quer saber, quer se entreter, quer ter conteúdo. E lógico, nesse meio tempo você vai falar da barbearia, você vai soltar uma promoção, você vai falar um diferencial. É justamente isso, mas bacana. Continua, Felipe. Show. E aí o próximo passo, né? Você já trabalhou suas redes sociais, né? Primeiro fiz os 9 pilares, porque vai gerar reservas para dentro dos meus territórios no custo zero. Né? Como eu falei para vocês. Então, o meu Instagram tem que estar preparado, o meu Facebook tem que estar preparado. O próximo passo é o site. Eu tenho que ter um site otimizado, fácil, né? Que a Stays aí é especialista nisso, né? Então, eles constroem o site exatamente pronto para isso. Os caras são especializados nisso. Coloca lá o botãozinho de reserva. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que um site cheio de informação,
cheio de botão, vai ser o melhor site do mundo. Cara, aquilo só complica a vida do cara. Quanto mais simples, mais otimizado, mais prático, mais fácil de ver, responsivo para o cara pegar o celular e adaptar-se, cara, é um site bom. Então você também já está se preparando para isso. No próximo contexto, é você trabalhar o WhatsApp. Quantos de vocês não têm contatos de WhatsApp? Quantos de vocês já não pegaram esses contatos? E aí, o que é que você faz com esses contatos? Você fica simplesmente feito um pescador, de forma passiva ali, com a sua varinha à isca, esperando o peixe morder. Cara, se você for proativo e você tá lá, né, manda mensagem pro cara, você precisa só fazer um funil. O primeiro funil é isso que eu tô falando. Fala um pouquinho do destino, fala das coisas boas. Se o cara deu moral, digamos assim, né, deu conversa para você, cara, você aceita receber nossa lista de transmissão? O cara aceita, já joga o cara na lista de transmissão. Aí vai lá, fala do teu meio de hospedagem, fala sobre você. Quando você vê, você faz uma oferta para ele. Manda 4 mensagens e na quarta mensagem você já faz uma oferta. Né? Ele vai trabalhando, não chega com o cara ofertando, porque isso aí vira panfletagem digital. Sim. E no WhatsApp existem várias formas de você vender. Né? Você pode vender lista de transmissão, você pode vender através de grupo, você pode vender através do status, que o mesmo conteúdo que você produz no Instagram, no Facebook, você pode colocar dentro do WhatsApp também. Né? Você também pode produzir no one-on-one, né? Mandando mensagem direta para o cara, que é muito mais fácil de converter, né? Na mensagem direta. E deixa eu só abrir um parênteses, claro, antes de você avançar. Eu tive um exemplo essa semana de um prospect, de um lead aqui da Stace. Ele falou assim, eu não vou contratar a Stace porque eu prefiro gastar R$ 50 por dia pagando uma pessoa para panfletar na praia. E aí eu pensei assim, essa panfletagem digital, que nem você usou o termo da panfletagem digital, por mais que essa panfletagem pessoal, ela morreu, gente. Ela não existe mais. Pega esses R$ 50 que você paga uma pessoa ficar lá na praia te dando o panfleto, paga um anúncio online, investe R$ 50 no Facebook. Lógico que isso é um conteúdo um pouco mais avançado, como fazer, também não é nada de outro mundo, mas pega esses R$ 50 que você paga por dia para a pessoa e bota no digital. O seu retorno vai ser muito maior do que você fazer os métodos tradicionais, carro de som, que seja. Mas enfim, pessoal, é justamente isso. O marketing mudou. A comunicação mudou, a forma das pessoas se relacionarem mudou. E quanto melhor vocês estiverem nas redes, de todas as formas, mais e melhor vocês vão ser encontrados. E é isso que o Felipe está falando. Diversificar as redes sociais, ter um canal próprio. Vamos continuar aí nos 6 pilares, nos 6 pontos, Felipe. E aí, falando sobre o WhatsApp, importante que você tenha um WhatsApp Business, e só complementando, como você falou, cara, para fazer anúncio pago. A gente sempre fala de gerenciador de negócios, né? Gerenciador de negócios, métricas, mas, cara, isso é mais complexo você botar o pé na água. E eu confesso para vocês que quando eu aprendi isso, eu demorei uns 6 meses, que no começo era eu que fazia tráfego. Hoje, por trás de mim, né, eu tenho uma equipe que eu vejo que a galera tá aqui, tem um pessoal da equipe que eu vi que entrou aqui, são 6 pessoas que estão comigo hoje, então eu não faço nada sozinho. Então, eu hoje tenho um designer, tem pessoas que fazem o tráfego, tem pessoas que fazem as minhas estratégias editoriais, né? Então, existem pessoas que estão por trás de mim porque sozinho ninguém faz nada. Pessoas até melhores do que eu. E aí, nesse quesito, cara, pra gente falar, né, como você entrou na parte do tráfego, só para você, se você quiser botar só o pé na água, você precisa anunciar pelo menos $1 por dia. É o mínimo que você pode anunciar. Só basta você postar uma foto boa, e aí tu tem que ter o WhatsApp Business, como a gente falou. Posta uma foto boa, e aí tu clica naquele botão promover. Aí você vai lá, escolhe quem é seu público-alvo, né, as definições, a cidade e tal, e testa. É o melhor dos mundos fazer aquele tipo de anúncio? Não, não é o melhor dos mundos. Mas é melhor do que você não fazer nada. Se você não começar a botar o pezinho na água, você jamais vai entrar de cabeça. Eu comecei assim. Quando eu comecei a anunciar, eu botava R$200, R$300 de anúncio. Hoje eu anuncio muito mais, mas eu comecei assim, 200 por mês, R$300 por mês. Aí depois eu fui devagarzinho, fui ganhando confiança, tá dando resultado. Pô, a coisa funciona. E a gente vai crescendo gradativamente. O próximo ponto também é que todo meio de hospedagem, ele tem uma lista de e-mail. E as pessoas falam assim, e-mail morreu, e-mail marketing morreu. Cara, não morreu. Não morreu. Você deve ter chegado nessa live aqui através de um e-mail da Stace ou de um e-mail meu que foi disparado para a nossa base e você chegou aqui. Então, ele não morreu, tudo bem, que você vai disparar o e-mail para 100 pessoas e aí 30% vão abrir. Tudo bem, são 30 pessoas. É melhor 30 pessoas do que nada, né? É melhor 30 do que nada. Então, todos os pontos de contato que você tiver que não vão demandar dinheiro de você, né? Eu acho muito importante que você utilize. E por fim, a gente falar do Google Meu Negócio. Porque o Google Meu Negócio ele é muito importante, principalmente para negócios locais.
né? Como a gente sabe, né? Os negócios locais, através das procuras, né? O Google Meu Negócio, ele pode expor tuas fotos, ele pode expor, né, os teus serviços, ele expõe Te teu colocar número, no teu mapa. endereço, te coloca no mapa, boa, te coloca no mapa. Então, assim, É existem justamente. vários pontos que você pode estar negligenciando. É como você vê, prospectei 2 no WhatsApp, prospectei 3 por e-mail marketing, prospectei mais 4 ali no Google Meu Negócio, prospectei mais 5 na boca, teu calendário tá cheio, pô. E você não tá simplesmente colocando todos os seus ovos num único cesto. Você está Uhum. pulverizando em vários pontos que te trazem segurança. Só que aí é aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Frequência vem antes de excelência. Excelência só vem antes de frequência no dicionário. Então, para você Maravilha. aperfeiçoar, cara, é treino, é jogo, faz, erra, chora, tropeça, perde um pouquinho, nada que vai te levar à ruína, mas perde um pouquinho e vai, e aprende, derrama uma lágrima, levanta de novo. Cara, é assim que é a vida. A gente joga, né? Pô, se eu for falar que eu falo de 1000 livros, que você sabe que eu gosto dessa parte Repete motivacional. o frequência vem Frequência vem antes de excelência. Né? de Excelência só excelência. vem antes de frequência porque as pessoas falam assim, não, só vou publicar quando tiver tudo bem, eu quero tudo perfeito. Cara, na verdade, nunca vai estar perfeito. Nunca, Nunca. nunca. Se vocês virem meus primeiros vídeos, vocês acham que eu falava assim? Tu é doido, eu fazia vídeo que eu gaguejava, eu batia com a mão aqui assim, eu me balançava. E aí, cara, era horrível, era horrível. Mas, cara, eu botei a cara, eu resolvi me jogar. E aí, mais Uhum, uma vez, eu li um outro livro também que fala sobre isso, que é do Simon Sinek, que ele fala exatamente sobre o jogo infinito. Né? Ou seja, uhum, a nossa vida ela nunca termina. Né? Não é feito uma partida de futebol que tem começo, meio e fim, tem um campeão. Não, a uhum. nossa vida é o jogo do progresso. É o jogo que você investe em você e que você vai todo dia fazendo aquilo. É a Porque resiliência. mesmo que você chegue no topo, mesmo que você esteja no topo, se você parar, vai chegar outro anfitrião que vai ser melhor do que você. Vai chegar Uhum. outro cara que vai O começar a teu pegar vizinho teus de caminhos. porta, se bobear. Vizinho de porta. E aí você tem que estar sempre no jogo do progresso. É aquele jogo do progresso que não para. Eu não paro até a hora que eu não tiver mais forças. E eu penso muito isso, eu aplico muito isso, eu compartilho muito com as pessoas, com a minha audiência, estou compartilhando com a audiência aqui da Stays, né? Com você como representante, cara, de que eu vivencio isso. Né? Eu vivencio Uhum. isso, eu busco sempre estar levantando a barra, eu busco estar sempre lendo, para não estar falando as mesmas coisas que todos os especialistas estão falando. Eu quero ter o meu estilo Conhecimento próprio. nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais e é seu, é uma coisa que ninguém tira, né, de você. Porque conhecimento é um dos pilares. Conhecimento demais é obesidade mental. O mais importante é que você tenha sabedoria. A sabedoria nada mais são do que os princípios que você vai fazer para escolher aquele conhecimento e aplicar no contexto que você está inserido. Então, conhecimento para você enxergar a oportunidade, ter a sabedoria para escolher qual repertório, qual carta vai usar no contexto que você está inserido. Então, esses 3 pontos também foi de um outro livro que eu aprendi também, do Ray Dalio, Princípios. Então, cara, Ah, eu vou legal. sendo É, pautado por quando isso, você né? tem uma estante, né? Justamente, você vai puxando essas Cara, referências e vai olha, cara, se eu jogando. for te É mostrar, justamente se eu isso. for te mostrar minha estante aqui, ó, cara, tá aqui, ó, não sei se dá pra ver. Aqui, o estante de livro que chegou Oh, agora, cara. Olha o que tem aqui. Tem vários aqui que estão no plástico ainda, ó, cara. Tem vários que estão aqui no plástico e chegaram hoje. Vão chegando aqui, ó, pro caos, Bíblia de vendas. Velho, vai chegando muito legal, aqui. legal. Vai puxando aqui, ó, tração, 19 canais de Muito vendas bacana. aqui. Muito bacana. E assim eu vou jogando o meu repertório, cara. Eu vou tentando É isso sempre aí. fazer o melhor, compartilhar o melhor que eu posso com a audiência, né? Porque Uhum. eu acho que é isso que faz a gente E não se adianta, sentir. né? É isso aí, muito bom. E não adianta você não compartilhar. Não adianta você encher a sua sacola e não compartilhar. Senão a sacola vai ficar pesada e você vai parar de andar. É justamente isso. E compartilhar não quer demais. No outro livro que eu tô lendo ali também sobre doadores, né? Existem 3 tipos de pessoas: doadores, Uhum. tomadores e compensadores. Os doadores são os caras que mais prosperam na vida, são os caras que mais Justo. entregam, são os caras que mais se doam. Cara, é muita coisa, velho. Se a gente É for fazer muita outra live coisa, né? aqui, eu vou Vai puxar a ficar live já pro uma motivacional, live pra só de clássico. motivação. Depois a gente faz uma live de motivação pra galera, para os anfitriões. Vamos Vamos, embora, eu tô à vamos ter. disposição. Não, maravilha. Vamos terminar então só para recapitular os 6 pontos: site próprio, redes sociais, e-mail marketing, Google Meu Negócio. Faltou ainda mais algum? Portal de Portais, reservas, redes ok. sociais, WhatsApp, e-mail marketing, Google Meu Negócio e o site. Tá, São tá, 6. show.
São 6 pontos Ok. que a gente ensina Não, na maravilha. metodologia. Fechou, Felipe. Acho que é isso, cara. Tem muita coisa. Vamos aproveitar esses minutos aí finais da live. Se a gente ficar aqui, a gente vai ter muito assunto, lógico. A gente fica aqui 1, 2 horas falando de conhecimento, de bagagem, de história que a gente tem. Quer trazer mais algum ponto que a gente não tenha falado? A gente abordou todos os pontos. Eu acho que antes de tudo isso, só, né, que a gente falou muito sobre vendas, foi uma live que eu fiz um pouco antes da gente aqui às 3 horas. É muito Uhum. importante que para que tudo isso funcione, que você defina quem é o seu público-alvo. O público-alvo é a espinha dorsal de onde tudo começa. Se eu fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos como uma célula-tronco de um feto se desenvolvendo. Se essa célula-tronco ela se desenvolver errada, consequentemente o bebê ele vai ter algum problema no futuro. E a Uhum. mesma coisa acontece com o público-alvo. Se você não der atenção, se você não fizer um desenvolvimento correto de quem é a pessoa que você quer, se posicionar da forma correta, construir o seu produto de forma correta, sempre com o hóspede e não para o hóspede, porque com é quando eu escuto. Aí, depois que você constrói esses pontos, aí eu acho que é o momento de você partir para a venda. E não você dizer, quem que você quer? Eu quero hóspedes. Pô, hóspedes é muito Ah, genérico, é muito amplo, cara. E quem quer todo mundo não quer ninguém. não quer Né? ninguém, Por isso que justamente. quando eu falo, o meu público principal são pequenas propriedades, são pequenos meios de Uhum. hospedagem. Então, eu não atendo grandes redes. Eu não falo para Sim. quem é das grandes redes. Esse não é meu público. Mas não é hospedagem. Mas eles não são meu público. O jeito que eu prefiro falar são com pessoas que é gente da gente, né? São É outra pessoas que prática, né? É outro momento, né? Até mesmo aqui nas Cheias, a gente tem isso separado. Ajudar o pequeno a se desenvolver e quando ele chega lá a ser grande, ele já tem uma outra equipe para auxiliar ele, porque ele tem outras dores, tem outra demanda, tem outras Exatamente. necessidades, entendeu? E é Exatamente, justamente concordo, esse concordo ponto. plenamente, concordo É plenamente. justamente É, isso. acho que Não, a gente legal. abordou todos os pontos, né? Que é onde a gente fala sobre a base, os 9 pilares e a parte de expansão. A gente tratou sobre tudo que eu falo dentro da metodologia, cara. Redondo. A gente tá Maravilha. muito alinhado, né? E depois que o pessoal me falou sobre esse e-book, eu vou até baixar ele, eu não sabia que ele existia. Me falaram do e-book de vocês aí, falei, Felipe, parece que você tá falando do nosso e-book. Eu digo, sério, cara? Eu falei, pô, a metodologia que você Uhum. tá conectando tá muito alinhado com a gente. Eu disse, pô, então, velho, a gente casou a Sim. fome com a vontade de comer, tamo É junto. justamente, não, é justamente isso. É maravilha, pessoal. É justamente isso. É justamente juntar todos os pontos. É isso que o Felipe falou. Construir, solidificar e avançar, galera. É bem isso. É Eu gostei. prestar atenção. Gostei dessa definição, velho. Construir, Depois a gente vê lá na solidificar e gravação. avançar. E Vou pegar essa é, just- gravação. Gostei, gostei, gostei Não, é desse conceito justamente também. isso, pessoal. É justamente isso. Ninguém começa sabendo, ninguém começa grande e é só justamente colocar a mão na massa, fazer, errar, acertar, avançar, construir os processos e ir para frente e crescer. É justamente esse o ponto que a gente sempre fala. Mas beleza, pessoal. Felipe, deixa suas palavras finais. Eu também tenho algumas coisas ainda para falar sobre a live, sobre o pessoal. Só tirar uma dúvida aqui. Alguém perguntou: esses meios gratuitos são só para quem tem CNPJ? Não, muito pelo contrário. Qualquer um, CPF, pessoa física, pode entrar no Google Meu Negócio, pode ter sua rede social, pode criar um blog. Não precisa ter CNPJ, tá? Perguntaram aqui, como Isso. é que baixa o e-book? Stays.net/blog, Stays.net materiais gratuitos, está lá no blog da Stays. A Maria já respondeu aqui, nossa super cliente. A Nath colocou aqui o link também. Pessoal, a gente tem mais, eu não sei, eu acho que não consigo nem mais lembrar a Essa daqui quantidade que de perguntou do materiais. e-book, essa aqui perguntou do e-book é minha aluna mais aplicada, velho. Essa é a Ana Reis. Não, É a aluna mais, é uma das alunas mais aplicadas, é aí. legal. Aqui gostei de aprender, viu? Aqui é bom na massa, Ah, viu? Tem excelentes legal, isso resultados. aí. Não, com certeza, show de bola. E aí, que eu tava falando, eu não sei nem contar quantos materiais gratuitos a gente tem lá na aba de materiais gratuitos, mas já deve ter passado de uns 25. São vários e-books, são calculadoras, são planilhas. A gente faz de tudo para você crescer, pessoal. De tudo para você ter uma necessidade, uma demanda de usar o nosso software também no futuro, porque ninguém consegue crescer de forma desordenada. Enfim, entre em contato com nossas redes sociais, tanto o Instagram da Stays, o Instagram do Felipe, caso você queira uma mentoria mais personalizada também, é de suma importância. Deixar o Felipe falar a mensagem final dele, um agradecimento aí para nossa audiência, dar um tchau, e aí eu ainda vou falar ainda das nossas promoções. Vamos lá.
queria agradecer o convite, cara. Eu me senti muito feliz, né, e lisonjeado com o convite. Cara, que vocês são uma empresa de peso, né, cara? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite de a gente poder, de vocês terem aceitado, na verdade, né, e a gente, assim, fazer essa parceria, essa live juntos aí. Eu gostei demais, né, de vocês terem topado. E eu queria dizer para Foi vocês. outra sinergia, você estava no nosso radar. A gente tem uma lista de pessoas que a gente vai fazer live. E na hora que a gente trocou mensagem, eu falei, putz, eu ia mandar mensagem para você no dia E o seguinte. pior é porque, como eu tô como convidado, eu disse, não, realmente fui eu que chamei eles. Se vocês topam fazer uma live comigo, os caras são grandes. Será que os caras vão querer fazer live comigo, cara? Não sei, vocês Não, imagina, você tava na nossa. pediu pra você vir, eu disse, pô, que massa, cara. É tipo assim, a gente é produtor de conteúdo, a gente não tem chefe, né? Fazer, pô, que legal. Então, por fazer, cara, a galera pediu que você viu. A galera Fiquei pediu. muito feliz, cara, quando eu chamei, convidei vocês pra vir pra uma live, que vocês topam fazer, cara, a galera pediu. Cara, eu me senti muito feliz, né? Eu acho que eu nem dormi. Eu disse, cara, que legal, os caras me chamaram. Sinta-se honrado, sua audiência, seu público te admira muito. Você está vendo aqui, tem uma série de elogios. Você é um cara entusiasta, que o pessoal está falando. Obrigado, um cara entusiasmado e que traz essa energia que às vezes um administrador, o dono de propriedade precisa. Eu posso dizer de longe que tivemos lives memoráveis aqui, pessoas, vamos ter ainda lives melhores, sempre nesse conceito de melhorar, mas hoje você é a nossa live mais animada, mais entusiasmada e que está transparecendo isso aí para o administrador respirar fundo, começar de novo e fazer do zero ou recomeçar de onde ele parou, justamente para voltar a crescer, ainda mais depois desse momento tão difícil que a gente passou, que foi a pandemia. Eu sou movido à raça. A minha motivação são três, eu digo. A minha motivação é o quê? É boleto para pagar, uma filha para criar e uma mulher para me cobrar. Né? Essa é a minha motivação. O meu propósito é ajudar famílias, mas a minha motivação é essa. São outras. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade e dizer para vocês, né, que diariamente, às 18h27, desse horário aqui que a gente está fazendo live, eu faço lives todos os dias, gratuitamente. São lives de aquecimento para a Jornada da Hospedagem Lucrativa. Como eu falei, vai ser o evento que acontecerá entre os dias 2 a 9 de agosto, onde eu vou compartilhar mais a fundo a metodologia, né, Hospedagem Lucrativa, que é uma metodologia capaz de triplicar as tuas reservas no período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Então, vou trazer vários casos, vou trazer vários exemplos, vou trazer vários resultados para as pessoas entenderem exatamente como funciona a metodologia. Então, se você quiser estar me acompanhando, o meu Instagram é felipe.lagreca, as lives são diárias, né, de segunda a sexta, e aí o evento acontecerá no começo de agosto e eu aguardo todos vocês. O evento 100% online, 100% gratuito, e aí eu aguardo todos vocês lá. Maravilha, Felipe. Pode ter certeza que a audiência da Esteja vai estar toda lá, os clientes vão estar todos lá querendo aprender como melhorar. Como eu sempre falo também, usar um Channel Manager não é só a garantia do sucesso, é toda uma sinergia, uma soma de fatores. Um Channel Manager é fundamental, a gente sempre fala, mas ter todas essas bases, esses pilares, essas análises que a gente falou aqui na nossa live é de suma importância. Vamos à promoção. A gente gosta de trocar, de trazer um público de uma galera, de um influenciador, de um mentorando para o outro. Sabemos que a agenda de mentoria do Felipe está lotada, o Felipe não está tendo data aí, está preparando esse curso gratuito para todo mundo, mas ele vai abrir de novo a agenda dele. Quem assistir essa live, independente do prazo, falar que viu o Felipe da live, vai gerar um desconto com ele lá, se eu não me engano, 20% de desconto na mentoria do Felipe. Maravilha, Felipe, show de bola. E do mesmo ponto, quem for mentorando, já participou, já fez a mentoria do Felipe, sentiu que é necessidade, sentiu que é o momento de ter um Channel Manager, passou de 3 unidades, está começando a ficar sem cabelo, se não está conseguindo gerenciar os calendários, procura a gente, @stays_net aqui no Instagram, stays.net na internet, fala com um dos nossos consultores, que se você vier através do Felipe, manda mensagem pro Felipe, Felipe, fiz tua mentoria no passado, fiz tua mentoria esse ano, me manda meu nome lá pro Davi, da Stays, que a gente vai dar 50% de desconto no valor da implementação do software. Isso é um desconto, assim, é melhor até que a nossa última promoção de Black Friday do ano passado. É há muito tempo que a gente está dando isso para todos os influenciadores, mentores que vieram aqui da nossa live. Se você está assistindo, foi mentorado de um outro técnico, coach que seja, mentor, que passou aqui por a gente pelas nossas lives antes, utilize esse benefício a seu favor para fechar Stays. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para quem trabalha, para quem quer crescer no mercado de aluguel de temporada, beleza? Mais uma vez, pessoal,
19h27, foi 1 hora certinha de live. Eu quero agradecer o Felipe, agradecer a audiência do Felipe, em meu nome, Davi, em nome da Stays, dessa parceria aí que eu tenho certeza que vai ser próspera e duradoura. Contem com a gente, tem o Instagram do Felipe, @Felipe Lagreca, o Instagram da Stays, @Stays_net. Conversa com a gente, manda mensagem, pede para falar com um dos nossos consultores, para a gente fazer essa análise aí do seu negócio, do seu momento de hospedagem e te ajudar a crescer. Essa é a nossa missão, essa é nosso ideal. E vamos embora, vamos solidificar o mercado de aluguel de temporada. Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado à audiência aí que ficou com a gente essa 1 hora direto, viu? E é isso, vamos para cima. Foco, força, sucesso nas locações. E até a próxima live, pessoal. Valeu, Forte até abraço. a próxima. Valeu. Tudo de bom. Tchau, Tchau. tchau.